Profecias de Daniel. A profecia bíblica se cumpre diante dos nossos olhos. A história aconteceu exatamente como a Bíblia disse. O mistério da profecia, esperança para o mundo em crise, de Martin Finley. Continuação, páginas 22 a 25. Cumprimento exato. Pense nisso. O livro de Daniel predisse que Babilônia dominaria o mundo, e assim foi. Ele declara que outra nação, a Médio-Pérsia, conquistaria a Babilônia e seria derrotada depois. Isso se cumpriu. Mais de 140 anos antes, Ciro foi citado como general persa que atacaria a Babilônia. E assim aconteceu. De acordo com essa profecia bíblica, ele atacaria após secar o rio, exatamente o que ocorreu. As comportas do rio Eufrates seriam abertas diante dele para que seu exército entrasse na cidade. Mais uma vez isso aconteceu. A nação que viria a seguir era a Grécia, sob o comando de Alexandre. A profecia se cumpriu. Alexandre derrotou a Média-Pérsia e, de fato, tentou reconstruir Babilônia. Ele fracassou. A profecia bíblica predisse que Babilônia nunca seria reconstruída. O Império Grego cairia e Roma governaria como uma monarquia de ferro. A profecia acertou de novo. Depois disso, o Império Romano seria dividido sem que fosse conquistado por um quinto império de governo mundial. Isso está registrado na história. Famílias reais e governadores da Europa tentaram unir o império novamente por meio de casamentos entre si, mas eles nunca obtiveram sucesso em seu objetivo de reunificação. Foram feitas muitas tentativas de unir a Europa. Carlos V, o Duque de Borgonha, tinha grandes ambições de restabelecer o Sacro Império Romano como a mais poderosa força religiosa e política do mundo no século XVI. Ele uniu o Sacro Império Romano com o Império Espanhol no desejo de conseguir uma monarquia universal, mas o intento por fim fracassou. Carlos Magno, 742 a 814 d.C., também tentou unir a Europa no 8º século e início do 9º século. Ele também chamou seu reino de Sacro Império Romano. Obteve sucesso em reunir boa parte da Europa, mas nunca pôde realizar seu maior objetivo. Napoleão estava certo de que poderia conseguir o que governantes anteriores não haviam conseguido. Ele desejava fundar um sistema europeu, um código de leis europeu e um sistema judiciário europeu, formando apenas um povo na Europa. Mas em 1815, na Batalha de Waterloo, ele foi completamente derrota, a qual ninguém esperava. Napoleão clamou: "O Deus Todo-Poderoso é demais para mim." Em suas palestras sobre história moderna, escritas não muito depois disso, Arnold Thomas declarou: "Qual foi o principal adversário desse tremendo poder? Quem o estudou, resistiu a ele e o derrotou? Nada nem ninguém, a não ser a direta intervenção de Deus." No século XX, o líder alemão Adolf Hitler fixou seu olhar na conquista de toda a Europa. Ele disse: "Um povo, um império, um líder", mas foi derrotado, assim como predisse a profecia. Eu mencionei apenas alguns dos líderes que desejaram conquistar e controlar a Europa. 2.500 anos se passaram, muitas tentativas foram feitas para unir toda a Europa por meio de casamentos, alianças políticas, guerras e tratados econômicos, mas nenhuma dessas tentativas teve sucesso permanente. Ao rever esses assombrosos cumprimentos da profecia bíblica, podemos adquirir uma perspectiva do tempo e da história e não é encontrada em nenhum outro lugar senão na Bíblia. Tudo o que essa impressionante profecia predisse foi cumprido, exceto uma coisa. Estamos vivendo justamente no auge da história, os momentos finais da profecia. O reino eterno. Há alguma parte do sonho do rei que não foi cumprida? Sim, há. A última parte da profecia ainda está no futuro. Todo o restante aconteceu exatamente como foi predito. Assim, podemos ter confiança absoluta no fato de que essa última parte será cumprida assim como as demais. Isso é importante porque afeta todos nós. Daniel interpreta a conclusão da profecia desta maneira: "Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos." Daniel 2:34. Essa pedra feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Depois disso, a pedra que encheu toda a terra.
Daniel 2:35. Não precisamos adivinhar o significado dessa poderosa pedra, pois Daniel nos diz, nos dias destes reis, isto é, no tempo dos poderes divididos nos últimos dias, o Deus dos céus suscitará um reino que não será jamais destruído. Daniel 2:44. A pedra não é uma bomba nuclear que exterminará a civilização. Também não é um desastre natural ou um meteoro que destruirá a vida neste planeta. Ela se refere a Jesus, que voltará à Terra como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vê Apocalipse 19, 11 e 16. No surgimento e queda de nações, Deus tem o destino deste mundo em suas mãos. Ele está no controle. Em breve, a pedra cortada sem mãos humanas, que é o divino, todo-poderoso e eterno reino de Jesus, Jesus Cristo, virá. Esse reino esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Daniel 2:44. Essa é verdadeiramente uma gloriosa mensagem. Ela nos dá esperança e inabalável confiança nos planos de Deus para o futuro. A Terra não será destruída por uma guerra termonuclear ou pelo aquecimento global. Não iremos passar os últimos momentos de nossa vida ansiando por oxigênio ou disputando um espaço onde viver. Jesus voltará em breve. Um dia, a enfermidade, o sofrimento e o pecado terão fim. Um dia, não haverá mais guerra, nem ações, nem necessidades. Um dia, não haverá mais doenças, nem desastres, nem morte. Um dia, não haverá mais nuvens de tristeza e desapontamento, devastação e desânimo. A Bíblia diz que não haverá mais noite, porque veremos sua face e com ele viveremos para sempre. Essa é uma notícia incrivelmente boa. Em um mundo de incertezas, ela nos dá segurança. Deus tem um plano para este planeta. Em um mundo de desesperança, a esperança, pois certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Daniel 2:45.